Olá, boa tarde. Quinta-feira, 11 de junho, o NT Sul está chegando aqui na telinha da sua TV Novo Tempo. O programa de hoje é especial e eu tenho aqui a presença de Lena Caetano. Boa tarde, Lena. Boa tarde, Daniel. Olá, amigos de casa. Muito boa tarde. É muito bom estar aqui com todos vocês. Muito bom também ter a sua presença aqui com a gente mais uma vez. E como eu mencionei, o programa de hoje é especial. O tema é racismo. Exatamente, Daniel. Nosso tema hoje é racismo. E a gente vai mostrar agora para você, nosso telespectador, você que nos acompanha, os destaques desta edição especial do NT Sul. História retrata a chegada dos negros ao Brasil, mas nega uma realidade. A professora e ativista negra Lair Vidal fala sobre a verdadeira versão da escravidão no Brasil que está escondida. Escravidão e segregação. Nossa equipe conversou com Alexandra Lohas, ex-consuleza da França no Brasil, sobre ações de inclusão e combate ao racismo que precisam ser tomadas. Como a educação pode ser transformadora na formação e deve ser usada contra o racismo. Ex-árbitro de futebol Márcio Chagas fala das situações de racismo que já enfrentou em campo. E ainda, em um bate-papo, jornalistas da Rede Novo Tempo relatam como o racismo se faz presente na vida deles. O NT Sul começa agora. – 25 de maio de 2020. Na cidade de Minneapolis, no estado americano de Minnesota, George Floyd foi abordado por um policial que se ajoelhou sobre o pescoço dele. A ação durou 7 minutos e Floyd morreu por asfixia mecânica, segundo determinou a autópsia. Uma onda de protestos se iniciou naquele dia e tomou conta dos Estados Unidos, e protestos antirracistas também foram feitos em vários outros países. O racismo mata mais de 20 mil pessoas no mundo a cada ano. E esse é o assunto que a gente precisa falar. Por isso, o NT Sul de hoje é especial sobre esse tema. A Lena é a minha parceira de apresentação aqui no NT Sul. Nós dividimos essa tarefa. E hoje, mais do que nunca, é preciso dar voz a ela. Por isso, Lena, o NT Sul de hoje é com você. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. E a gente abre esta edição do NT Sul falando exatamente sobre George Floyd. Esse foi mais um caso de violência policial contra um cidadão negro, devidamente documentado. O nome e rosto de Floyd entram para as estatísticas mais recentes de assassinato nos Estados Unidos, em um caso que não é isolado. É uma história que se repete e um levante de revolta e indignação toma conta da América, e dessa vez, do mundo. I can't breathe. Shut up. They gonna kill me. They gonna kill me, man. O ex-segurança negro George Floyd, que morreu em uma violenta abordagem policial em Minneapolis, foi enterrado na última terça-feira, dia 9, em Houston, no Texas, ao lado de sua mãe. Sua morte inspirou uma onda de protestos contra o racismo que se espalhou por todos os estados americanos e em cidades no mundo inteiro. As mobilizações tomaram proporções inimagináveis. Enfrentamento, violência, atos de depredação e repressão registrados em várias cidades trazem à memória caso semelhante ocorrido na década de 1990. O caso de Rodney King, operário da construção civil, afro-americano que se tornou escritor após sobreviver a um ato de brutalidade policial em Los Angeles. A violência desencadeou o maior movimento civil de revolta da história dos Estados Unidos. Os protestos se espalham para todos os lugares do mundo e a pauta volta a ser discutida. Os slogans pedem o fim do racismo, a defesa das vidas negras. Mas como o racismo será erradicado? De que forma essa mudança irá acontecer? Teria mesmo George mudado o mundo, como diz sua filha? Deixe-me começar apontando o que temos visto nas últimas semanas, últimos meses.
os tipos de mudanças e eventos épicos em nosso país que são tão intensos quanto qualquer coisa que eu tenha visto em toda a minha vida. O investimento desigual, os preconceitos que levaram a um número desproporcional de infecções e perdas de vidas em comunidades de cor. Portanto, de várias maneiras, o que aconteceu nas últimas semanas nos desafia. E os problemas estruturais aqui nos Estados Unidos são escancarados. Historicamente, muito do progresso que fizemos em nossa sociedade foi graças aos jovens. O Dr. King era um jovem quando se envolveu. César Chaves era um rapaz. Malcolm X era um rapaz. Porque vocês têm o poder de melhorar as coisas e vocês ajudaram a fazer com que o país inteiro sinta que algo tem que mudar. Vocês comunicaram um senso de urgência que é tão poderoso e tão transformador quanto qualquer coisa que eu tenha visto nos últimos anos. A história retrata desde os primórdios a, entre aspas aqui, chegada dos negros ao Brasil. E embora relate o processo de escravidão, nega detalhes que são determinantes para o entendimento da história negra, a partir da visão de quem vivenciou isso, os negros. Lair Vidal, professora e ativista negra, esclarece como o verbo chegar nega a verdadeira versão da escravidão no Brasil. Esta história começou não a comunidade negra vindo, mas tirada, retirada, arrancada, sequestrada contra a sua vontade em uma grande diáspora nessas Américas. Então os negros não vieram. Há que desconstruir esse verbo. Essas terras recentemente conquistadas da América, elas precisam de mão de obra que tenha um entendimento da metalúrgica, da mineração e da agricultura. E são os povos africanos das regiões de Nigéria e de Banto que dominam, que têm o domínio. Os nigerianos têm o domínio da metalúrgica. Então, como trabalhar na mineração, na extração do ouro no estado de Minas? Tem que entender, tem que dominar, tem que ter o conhecimento. E são esses povos que têm esse conhecimento. Então, são eles que são os retirados, sequestrados, arrancados. E nessa grande diáspora, nesse arrancar de mãe África, o Brasil é o país que mais tira negros do continente africano. São milhões. E esse comércio de negros rende economicamente para quem o faz. É um modelo econômico que dá sustentação, base, suporte econômico para todo um país. São 400 anos de trabalho prestado para o país. Então é diferente de dizer vieram para trabalhar como escravos. Não, essa gente protagonizou a economia desse país, protagonizou a cultura desse país. Tanto é que o comer, o vestir, o falar, as práticas culturais da nação brasileira não são japonesas, não são alemãs, não são italianas, são práticas africanas. A nação brasileira está impregnada da cultura africana, no seu fazer, no seu agir, no seu comer, no seu vestir, nas suas práticas, na sua língua, na sua fala, no seu comportamento, no seu modo de ser. Então é inegável, são 400 anos dessa presença aí. Então, é a base econômica, é do trabalho dos negros que gesta-se, né, nesse modelo econômico. Esse modelo, a escravidão, foi um modelo econômico que sustentou, que gerou, que gestou a riqueza da nação brasileira. Muitos outros povos viveram a situação de escravidão. Muitos outros povos. Os gregos foram escravos dos romanos, mas veja que os romanos absorvem a cultura dos gregos e respeitam-na, e valorizam-na. E uma grega, quando pare o seu filho não é escravo. Ao contrário da escravidão no Brasil, que economicamente era mais barato também tirar cria na negra do que comprar negro no mercado.
A lei do ventre livre. Se eu não sou livre, como pode ser livre meu filho? O filho que eu vou parir, ele vai continuar na fazenda despejando urinol, ele vai seguir na fazenda cortando lenha, gratuitamente. 100 anos depois de Cuba, o Brasil liberta. E com muita resistência. Libertação, para começar, não se dá, se conquista, se luta. Não é? E aqui a história silencia a nossa história. Negra história negada, negra história negada. Tirou de nós o protagonismo das nossas próprias lutas, da nossa rebeldia, das nossas formas de resistência. Quando a Lei Áurea foi assinada, muitos de nós já havíamos comprado, muitos de nós negros, já havíamos comprado nossas cartas de alforria, vendendo ouro, extraído dos estados de Minas, ouro guardado nos cabelos, de pedras e pepitas preciosas que os negros engoliam e defecavam e vendiam para comprar a carta de alforria dos companheiros. Então, quando a Lei Áurea chega, que ela é assinada, ela não nos garante nada, não nos garantiu absolutamente nada. Quer dizer, o dia seguinte, o que foi o dia seguinte? O 14 de maio de 1888 para a comunidade negra. Quer dizer, uma lei que assina, mas não foi pensado esse imenso contingente populacional de negros, o que vai ser feito deles agora, para onde vão, o que vão fazer. Liberdade sem terra, sem ter para onde ir, sem direito à educação, porque abaixo da lei que eles estavam livres, estava também escrito: ao negro fica impossibilitado, fica proibido o acesso à educação e à terra. Este povo teria que ter sido indenizado pelos 400 anos de trabalho prestado no país. A falta de oportunidade que nos mantém naquele lugar histórico. O lugar histórico, um lugar que historicamente é para os negros. E isso está introjetado no psique de toda a sociedade brasileira, o lugar do negro. E eis que essa comunidade negra, que também teve ao longo da história as suas formas de resistência, as suas formas de dizer não à escravidão, e que a historiografia oficial silencia, porque convém silenciar. Hoje ela vai chegando em busca de um lugar que historicamente nunca foi seu. Porque enquanto tu estás a limpar o chão, os banheiros, a escovar, a limpar, a recolher o lixo, de cabeça baixa, não incomoda. Mas no momento que tu te levanta em busca de uma qualificação que te vai reverter em direitos e que vai te proporcionar estar no lugar, no topo da pirâmide, isso incomoda. Esse mover-se, esse teu, que eu digo enquanto nós negros, que nos movemos em busca de qualificação, isso mexe com o status quo. E aí o confronto. Os nossos filhos vão dever um mundo melhor. Vão dever. Mas a mim me parece que está chegando o momento em que chegou-se a exaustão, ao extremo cansaço. Cansados, exauridos de ter de provar dupla competência, cansados de ocupar historicamente um lugar que nos é imposto por falta de oportunidades, cansados de sermos para a polícia o primeiro suspeito, cansado de ter na pele a cor da senha, que a cor da pele é a senha, chegou-se à exaustão e jamais se viu um momento histórico em que todos sentem, onde todos se movem. Há um movimento no planeta, um movimento muito grande no planeta. E aqui perpassa a minha grande esperança, que não é um modismo ir para a rua, que não é um oba-oba ir para a rua, para dizer basta. Eu preciso respirar novos ares. Eu não consigo respirar, me sufocaram por tantos anos. E agora clama a voz dos meus ancestrais. É agora que a gente tem que se levantar, é agora ou nunca. E aí os não negros nos acompanham também, porque a dor é demais. A dor é demais e quando a dor é insuportável, tu tem que gritar. Eu não suporto mais ficar sem ar. É demais carregar uma Flandres que me gangrena para que eu silencie. Mas uma máscara não vai me silenciar.
essa máscara que usamos agora, né, ela não me silencia. Ela não me silencia jamais, nem a mim, nem a ninguém. Porque basta, chega de me tirarem o ar. E George morre pela falta de algo que é vital a qualquer ser humano, respirar. Respirar. Eu não consigo respirar. E ali ele se cala, mas não cala a voz de quem quer e acredita que está chegando o momento, sim, da gente respirar novos ares. E a partir dessa história, a real história da escravidão e dos modelos de segregação impostos às comunidades negras, que ações precisam ser adotadas. Daniel Nunes e Thelma Tomás conversam agora com Alexandra Lohas, jornalista francesa, ex-consuleza da França no Brasil, que ganhou notoriedade por protagonizar ações de inclusão das comunidades negras e combate ao racismo. Alexandra, eu acho que é indispensável nós resgatarmos algumas questões aqui quando se fala de história negra, que conte a nossa história, a história da nossa etnia, de que forma a gente precisa utilizar ferramentas que nos permitam deixar claro que somos descendentes de uma origem nobre, de príncipes, de princesas, de rainhas. Nós só temos a versão contada a partir da colonização, da visão escravagista. De que forma podemos ressaltar essa questão da descendência original da nossa história para essas gerações que estão chegando, e acredito que essa estratégia fortaleceria a autoestima das novas gerações negras. Quando eu cheguei no Brasil, 7 anos atrás, ao lado de meu esposo, que era cônsul-geral da França, eu percebi nos espaços de poder que não tinha negros. Então, eu sempre era a única negra transitando nesses espaços e percebendo que tinha uma apartheid, uma segregação que eu chamo de cordial, porque as pessoas tinham muita dificuldade de perceber que a favela é uma continuação da senzala. Ela é uma forma de criar um gueto, de colocar uma apartheid, e ela vai romantizando essa apartheid, essa segregação, chamando a favela de comunidade, levando as pessoas no Vidigal visitar esse gueto na época do carnaval. Então, eu acho que hoje precisamos, claro, dar voz e espaço de fala nesse momento do episódio do assassinato do George Floyd, mas também precisamos tratar esse vírus que é o racismo, que mata muito mais gente que o Covid-19. Então, hoje, estamos num momento de transição para também engajar as pessoas brancas a perceber que, claro, os brancos de hoje não são responsáveis pela escravidão de ontem. Como os alemães da nossa geração, Thelma, não são responsáveis pelo nazismo de ontem, pelo holocausto do Hitler de ontem, mas somos todos responsáveis para reequilibrar nossa sociedade. Que papel a educação precisa ter hoje na questão do convencimento para que o racismo possa ser discutido e essas diferenças possam ir sendo aparadas ao longo do tempo? Então, essa pergunta é muito relevante porque realmente temos que repensar nosso sistema. Se temos realmente criado um crime contra a humanidade durante séculos com a escravidão, não podemos esperar que a lei áurea possa resolver esses séculos de maltrato, de violência e de desumanização. Então, com certeza, tem dentro de nossa DNA cultural tantos vieses inconscientes. E precisamos perceber que se uma sociedade é patriarcal, é machista, é sexista, é racista, ela não consegue produzir nenhuma pessoa que não seja também cheia de preconceitos, ligada a esses preconceitos. Então, precisamos já acordar sobre a gente, o quanto temos que desconstruir esses preconceitos. E se as pessoas não se chocam com o fato de ter menos de 1% de negros em todos os espaços de poder e na representatividade, através da publicidade, da narrativa da novela,
dos desenhos animados, dos livros didáticos, só através do viés da escravidão, é que tem algo errado. Você faz parte do problema se você não achar que isso é injusto. Com as cotas dentro das universidades, nesses 10 últimos anos, houve um aumento de 350% de negros nas universidades. Então, negros com mestrados, com doutorados, existem milhares que estão prontos a entrar nos cargos de liderança das empresas. Só que os raciocínios racistas e sistêmicos das empresas fazem que os RHs não conseguem contratar negros formados nessas posições. De que forma, independentemente dessas ações que não dependem realmente de nós, comunidades negras, porque estamos vivenciando essa luta do berço ao túmulo, de reconhecimento e de respeito, podemos nos considerar aptos, embora intelectualmente e letralmente capacitados, a ocupar esses espaços. Como tratar essa questão do síndrome do impostor, que vai assim, sendo realmente uma doença que ainda não tem nome, que faz que o negro tenha uma baixa autoestima. A pesquisa do Kenneth Clark vai demonstrando isso, que as crianças negras de menos de 5 anos escolhem a boneca branca como a linda e a boazinha, e a negra como a feia e a má. Se uma criança negra, já aos 5 anos, tem uma baixa autoestima, como ela vai conseguir se desenvolver numa sociedade que sempre vai inferiorizando ela? Por isso que eu tenho e vou desenvolvendo soluções para as empresas para se posicionar melhor sobre esse desafio. A maior forma que temos estudado em países que implementaram cotas no audiovisual é que, se colocamos cotas não só nas universidades, mas na publicidade e dentro da novela e dos desenhos animados, podemos ter um pulo quântico sobre a questão racial em uma geração. Por quê? Imagina agora os roteiristas da Globo, Band, SBT, ter a obrigação de colocar 54% de negros nos roteiros das novelas, colocando negros como CEOs, juízes, advogados, médicos, governadores, protagonizando a narrativa dessas novelas, desses desenhos animados. Com certeza, as crianças negras vão se enxergar capazes de chegar nessas alturas do poder e os brancos vão começar a desconstruir o preconceito estrutural que eles têm com o negro, que sempre está lá para essa escravidão moderna no papel da faxineira, da babá, do segurança, ou dentro desses estereotipos, desses clichês de ver o homem negro sempre sendo safado, criminoso ou traficante de droga. O que você acha que de medidas efetivas, de mudanças efetivas, esses movimentos, talvez sejam os maiores que o mundo já viu quanto a essa causa, o que efetivamente esse movimento pode conquistar e trazer de conscientização? Eu penso que temos que fazer um trabalho também com a polícia, que seja nos Estados Unidos, na França ou no Brasil. Precisamos fazer um trabalho com todas as polícias do mundo. Eu acho muito fofinho as pessoas brancas falar e se chocar com os protestos e o nível de violência desses protestos com saques e delegacias que foram queimadas. Mas olha, meu país, a França, e a Europa em geral, em nome do nosso Deus, invadimos o mundo, ou bandoteiras, por séculos. Invadimos, geramos genocídios, apagamos culturas e civilizações por séculos. Então, quem é o terrorista? Quem realmente está maltratando os negros há séculos? Precisamos cair na real e perceber que essa violência ela está acontecendo há séculos. E que hoje, nossa forma de protestar, se ela está percebida de forma violenta, se as pessoas se chocam com algumas vitrines sendo quebradas, e se chocam muito mais com essas vitrines sendo quebradas que com as mortes de pessoas negras,
essa pessoa faz parte do problema. Está acontecendo há muito tempo. Então, espero que essa pauta racial esteja dentro de todas as pautas, todos os dias ou todas as semanas, de todas as emissoras do Brasil, para conseguir cada vez mais trazer intelectuais e acadêmicos negros para tratar dessa questão. Veja a seguir aqui no NT Sul. Como a educação pode ser transformadora na formação e deve ser usada contra o racismo. E ainda, ex-árbitros de futebol e jornalistas aqui da Rede Novo Tempo relatam situações de racismo que já viveram. É depois do intervalo, a gente volta já. O NT Sul já está de volta e nós queremos agradecer muito especialmente a você que está nos acompanhando em qualquer parte do Brasil, do mundo, enfim, aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta quinta-feira, dia de programa especial em que nós estamos falando sobre o racismo. Uma frase da doutora em antropologia social Nilma Lino Gomes é o retrato do compromisso dos educadores em garantir o acesso à educação plena e antirracista. A frase diz o seguinte: a escola, enquanto instituição social responsável pela organização, transmissão e socialização do conhecimento e da cultura, revela-se como um dos espaços em que as representações negativas sobre o negro são difundidas. De que forma esses lugares de fala têm sido utilizados como ferramenta da luta antirracista? A professora Mônica Dalcol traz o seu testemunho. A primeira coisa que eu noto com relação ao que a gente pode contribuir para uma educação, então, além de não racista, mas antirracista, como afirma a Angela Davis, seria, em primeiro lugar, a gente fazer um autoexercício de compreensão com relação à nossa própria branquitude. A nossa formação, independente da área de conhecimento, ela ainda é masculinista, branca, eurocêntrica. Então, eu vou ter, historicamente, silenciamento de muitas vozes, tanto na história da filosofia quanto da literatura, em todas as áreas. Quando eu saio de uma universidade com essa formação, é possível que eu replique essa visão de mundo dentro de uma sala de aula, né? O Frantz Fanon tem uma frase que eu gosto muito, que diz: a gente precisa imaginar um futuro negro. Imaginar um futuro negro significa eu trazer referências para os meus estudantes, né? Principalmente pensando nos meus estudantes negros e negras, que viabilizem, então, o conhecimento dessas vozes que historicamente foram silenciadas. Então, como educadora branca, como alguém que se vê como aliada, né, não como protagonista dessa luta, eu me propus me colocar num lugar de estudo, né, porque todo educador é também um estudante. Então, eu abandonei a filosofia alemã, até o meu mestrado eu estudava um filósofo alemão, né. Por intermédio, eu sempre falo dela, da Débora Fagundes, né, que foi a menina lá com 11 anos no Marista que me questionou quando a gente ia, então, estudar algum filósofo, alguma filósofa negra. E eu não tinha estudado nenhum, né, não conhecia nenhum, entrei em profunda crise existencial, né. Cheguei em casa, conversei com uma colega, olha, ela já estava estudando autoras negras. Mônica, existem muitos autores e autoras que eu não vi na minha graduação, nem no meu mestrado. Então, eu fui estudar. Eu fui entender, por exemplo, uma coisa que eu não sabia na minha formação, que quem escreveu o primeiro romance abolicionista foi uma mulher negra nordestina chamada Maria Firmina dos Reis, né, que morre completamente pobre e cega e no ostracismo, assim como Carolina Maria de Jesus, que vai escrever no século XX, que também acaba, então, tendo um apagamento, né, e vista muitas vezes como uma escritora favelada, quando, na verdade, ela está falando além das condições sociais, ela está falando de questões como a Clarice Lispector já tratou, que são questões que dizem respeito a todos os seres humanos, que são as tonalidades afetivas, a questão da felicidade, do amor, da dor, da morte e assim por diante. Questões filosóficas. Então, acho que o nosso papel como educador, e principalmente como educador branco, porque historicamente a gente acha que o racismo é um problema das pessoas negras.
quando, na verdade, quem faz a manutenção do racismo num país como o nosso somos nós, somos pessoas brancas beneficiárias diretamente daquilo que a gente aprende, que é o racismo estrutural, né? É claro que nós temos que falar sobre escravidão, é claro que nós temos que falar sobre a questão da colonização, mas quando a gente fala sobre isso, a gente precisa deixar muito claro em sala de aula que existe uma produção que é acadêmica, que é cultural, que é científica, que foi feito desde sempre pela população negra. Porque quando eu falo de população negra, a gente está falando historicamente de sujeitos que resistiram. E isso não tem a ver com ideologia política A ou B, isso tem a ver com se reconhecer enquanto ser humano, né? Como o mundo é projetado para os brancos, é muito difícil, por causa desse pacto narcisístico, a gente identificar as outras pessoas que não são da etnia branca, raça branca como a gente, como sendo seres humanos. Isso faz com que algumas pessoas digam assim, brancas, né? Eu não sou racista. Nós temos um país fundado no racismo, né? Nós temos um país que foi um dos últimos a abolir a escravidão. Mesmo a gente tendo a questão do colorismo no Brasil, né, que são pessoas com a pele mais clara, pessoas com a pele mais escura. Quanto mais escura a pele, a gente sabe que mais violências e dificuldades essas pessoas irão ter. De modo algum, isso significa dizer, mas aquela pessoa branca, pobre, né, ela também não teve dificuldade. Claro que uma pessoa branca pobre tem dificuldade. Ela não teve mais o agravante, que é o agravante da etnia, que fecha muitas portas ainda para a gente. Várias situações de pessoas negras que perdem emprego em função do seu cabelo, do cabelo black, de se posicionar em redes sociais, de ter um posicionamento político, e isso não ocorre com pessoas brancas, né? Eu já tive meu cabelo azul, branco, verde, eu nunca perdi o emprego por isso. E a marcação da raça como algo diminuído e ruim foi feito por pessoas brancas. Então, a gente precisa, enquanto educador, enquanto pessoas brancas, entender que o problema do racismo são daqueles que criaram ele e que mantêm os privilégios diante dele. Ter o mínimo de empatia possível, e nisso eu acredito que a juventude é o meu grão de faísca, assim, de esperança na humanidade, porque eles conseguem, de uma maneira muito fácil, se sensibilizar, né? A questão de sensibilizar, de ir além da questão da culpa branca, né? Ficar na culpa branca, meu Deus, então eu tenho sangue da escravidão nas mãos? Tem, enquanto branco, você tem nascido no Brasil. Mas o que eu faço depois disso, né? Para onde eu vou? Mas a grande questão é que a gente precisa viabilizar oportunidades para as pessoas que historicamente não tiveram elas. Os desportistas e adeptos do futebol sabem muito bem que em campo o árbitro é autoridade, mas também é a única figura que nunca tem razão. É ou não é? Mesmo que ele tome as decisões certas, um dos lados da torcida sempre vai ficar contra, e se esse juiz for negro, então, com certeza, a cor da pele vai ser motivo de xingamentos e insultos racistas. O gaúcho Márcio Chagas, ex-árbitro da Confederação Brasileira de Futebol, sabe muito bem o que é isso. Só que ele nunca se calou. Ele já registrou 8 ocorrências policiais por atos de racismo. Essa relação do árbitro negro, que ele exerce uma função de poder, ela gera muito mais manifestação de que como se eu fosse um árbitro branco exercendo a função. Né? A potencialização das manifestações, elas são muito maiores, até porque a cobrança também é muito maior. Para a gente, um erro pode ser fatal e capital para encerrar uma carreira. Então, a gente tem uma cobrança tanto dos nossos comandantes, como também das equipes e dos dirigentes, como se a gente não pudesse errar em absolutamente nada, porque se errar, entra aqueles velhos ditados racistas do tinha que ser, só podia ser isso. Então, a gente tem que ter uma preparação mental e emocional muito maior que qualquer outra pessoa. E a tua trajetória menciona isso, que tu não é muito de levar desaforo para casa, né? Tu várias vezes registrou denúncias, inclusive registrou ocorrências quando foi agredido, quando se sentiu alvo dessas agressões. O que tu fala sobre isso? Bom, isso aí é uma questão de educação, né? Meus pais sempre fortaleceram bastante, tanto a mim como os meus irmãos.
e fortalecer desde sempre essa questão da autoestima, de posicionar e não se omitir, isso é muito importante. Então, todas as vezes que eu tive esse tipo de enfrentamento, eu levei adiante, nunca me calei, né? Porque se eu me calo, eu dou abertura para que isso aconteça novamente comigo e com outras pessoas. E como é que você está vendo, Márcio, esse movimento que eclodiu no mundo inteiro em função de um fato isolado lá nos Estados Unidos que tomou repercussão mundial, mas a gente sabe que paralelamente a isso, a todo momento, nesse momento exato em que nós estamos conversando aqui, por exemplo, seguramente está acontecendo alguma barbárie em várias partes do mundo atingindo algum negro. Como é que tu vê? Tu acha que isso vai causar alguma mudança realmente? Nós estamos no caminho certo? Olha, o que aconteceu com George Floyd foi o estopim, né? São casos que, no Brasil, estatisticamente, a cada 23 minutos, algum jovem negro morre violentamente pela polícia ou por algum tipo de outra situação, de assassinato e tal. Então, o que aconteceu lá, né, como o Will Smith falou semana passada, os casos de racismo sempre aconteceram. A única diferença é que hoje está sendo filmado. Né? E aquele caso, infelizmente, foi filmado e aquilo gerou uma raiva na população americana que tem um pensamento de coletividade muito maior do que o nosso. A gente ainda acredita que quando acontece um caso direcionado ao Márcio, seja somente para o Márcio individualizado, quando na realidade é num coletivo, porque se atinge sempre quem está na ponta do iceberg, quem está na evidência. Né? Quem está lá embaixo normalmente não sofre tanto quanto quem está em cima. Porque a gente tem que estar o tempo inteiro provando que a gente tem condições intelectuais, emocionais, de suportar todos esses desafios que são colocados à prova constantemente. E o que aconteceu nos Estados Unidos demonstrou o quanto a população negra e a população branca também, que está tentando combater de alguma forma as atitudes racistas que vêm acontecendo historicamente, se uniram, né, e começaram a fazer um movimento, uma manifestação, e para mim é um fato histórico. Então as pessoas estão começando a reconstruir a história que foi contada de uma maneira mentirosa, como se os negros merecessem passar por esse processo da escravização, como se os índios tivessem que ser dizimados e foram roubados suas terras. Então está se contando uma história mais próxima do que realmente aconteceu. E isso está fazendo com que essa mentalidade, principalmente da juventude branca hoje, vá para o enfrentamento e se coloque simbolicamente como escudo protegendo, porque a gente sabe que a abordagem policial, quando é para um negro e para um branco, é completamente diferente. Para o negro é violência quando não mata, e para um branco ele tem um certo receio porque pode gerar algum tipo de processo administrativo. Não sei se estarei aqui, mas eu tenho um sonho de pelo menos deixar alguma semente para que aconteça essa modificação futuramente. Mas aos amigos brancos que querem modificar e se inserir nesse contexto do combate e uma luta antirracista, escutem os seus amigos e não tratem o assunto como mimimi e vitimismo. Escutem os seus amigos e escutem os relatos que eles podem dizer de como é o sentimento deles quando eles passam por alguma situação vexatória de racismo, que é um crime, né? Ele não é brincadeira. Racismo é crime, injúria racial também é um crime. Então, vamos começar a escutar os amigos para não cometer mais tantas injustiças, tantas violências, que esse é o caminho. Ok, nós começamos esse bate-papo comigo, com a Thelma e com o Daniel lá de São Paulo, lá da Novo Tempo. Daniel, seja bem-vindo, Thelma, sejam bem-vindos também para essa roda de conversa. Eu começo com o Daniel, que é o colega mais distante lá de São Paulo. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, muito bom. Prazer muito grande estar participando desse bate-papo com vocês. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Já começamos com a nossa roda de conversa. Como é que tu vê esse tipo de iniciativa, esse tipo de roda de conversa para tratar sobre racismo? A necessidade disso no momento em que estamos vivendo em pleno século XXI? Eu vejo com muito pesar, mas vejo também com total importância, né? Pesar porque ainda no século que vivemos, temos que ainda falar sobre esse assunto, né? Teria que ser uma coisa muito natural. O ideal é a gente não precisar falar desse assunto, né? Se fosse uma coisa que não existisse, mas devido às circunstâncias, devido àquilo que acontece no mundo, e principalmente também no Brasil, é necessário falar. Thelma.
Pois é, Helena, Daniel, alegria conversar com vocês. Infelizmente, sobre isso, nessa situação ainda, né, que a gente já amarga mais de séculos de escravidão, essa escravidão que permanece, embora livre dos grilhões da senzala que caracterizavam, né, a escravidão no início do processo todo, que nós fomos arrancados lá da nossa terra para vir construir um modelo econômico aqui no Brasil. Penso que essa discussão é necessária para que a gente comece a despertar nas pessoas o sentimento de empatia e de responsabilidade sobre os danos que foram causados em função do racismo, em função da segregação racial, que a gente colhe frutos amargos até hoje, né? Daniel, eu começo contigo. A partir de que momento ou qual a tua lembrança mais tenra de que tu tomou consciência, poxa vida, eu sou negro, as pessoas me tratam diferente e isso aí não é legal. Como viver, como conviver em meio a isso? Isso veio muito cedo ainda cedo. Foi quando minha mãe, por ser professora, então ela dava aula em algumas escolas. Foi quando eu fui para uma escola e lá eu percebi que eu era o único aluno negro. Foi quando alguém chegou para mim e mencionou, né? Mas o que você está fazendo aqui, cara? Você já percebeu que você é o único negro que está aqui? Aí eu comecei a questionar, ainda novo, né, criança, comecei a questionar por que eu sou o único negro que estou aqui. Então foi esse um momento de impacto, assim, que eu tenho na lembrança de perceber essa diferença, porque até então, para mim, os meus amigos da rua, de casa, do meu convívio ali, era uma questão muito normal, não tinha essa questão de você, do negro e do branco. Ouvindo o depoimento do Daniel, prazer conversar com vocês. Se faz muito necessário, Lena, com certeza, porque a gente percebe, observando as atitudes, não só públicas, né? Que agora o que a gente está falando é de uma situação pública, né? Olha, uma violência policial que foi gravada, né? Um menino que foi assassinado pela violência da polícia, outra menina que... Enfim, todos esses processos vão acontecendo e vão se tornando público, e aí as pessoas dizem, nossa, nós precisamos conversar sobre isso. Mas eu não sei, eu como negra e convivo com essa questão o tempo todo, né? Não só que afeta diretamente a minha vida ou a criação das minhas filhas, eu não fico muito assim, nossa, por que a gente está falando sobre isso nessa época? Porque a verdade é que os processos não mudaram, né? Então, se você me pergunta, nossa, a gente ainda precisa falar sobre racismo no século XXI? Precisa, porque ele existe. O que ocorre é que nós estamos nos acostumando com uma condição de eventualmente falar sobre a nossa realidade. Então, é preciso sempre ter um estopim para que a grande massa observe que a nossa realidade diária, nossa, é isso que acontece. Alguém morreu, alguém foi massacrado, estava numa loja e não foi atendido e, portanto, fez um protesto pelo atendimento e aí aquilo virou notícia. Só que isso é notícia para quem não vivencia essa realidade diária. Nós sabemos que isso acontece todo santo dia. E eu tenho isso muito presente porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar num programa chamado, na época, né, não sou tão novinha assim, de menor aprendiz. E foi no Banco do Brasil, aqui em Cachoeiro do Sul, depois que eu tinha saído de Porto Alegre. Todas as vezes em que eu trabalhei no atendimento, as pessoas me pediam café, as pessoas pediam para que eu limpasse onde o chão estava sujo, para que eu recolhesse o lixo que tinha caído nos caixas de atendimento, e essa não era a minha função. A bem da verdade, por coincidência, a pessoa que cuidava disso era branca. E, num primeiro momento, aquilo me chocou. E depois eu simplesmente dizia assim, sim, por favor, a senhora passe aqui ou aguarde que eu vou chamar o responsável para fazer isso. E as pessoas, desculpa, nossa, eu não imaginei. Por quê? Porque elas não conseguem identificar um negro bem-sucedido. E a bem da verdade, eu acredito que lá no fundo, a ideia não é não conseguir identificar, é garantir que esses espaços não nos sejam concedidos. E essa discussão precisa sair dos nossos lares, como bem disse a Carol, e ganhar a sociedade a entender que nós somos seres humanos, competentes, capazes, e que estamos aqui sim para garantir os nossos espaços pelas nossas competências e capacidades. Então, isso é tão real, né, nesse processo, porque a gente naturaliza, justamente porque é estrutural, né, enfim, a gente está falando de mais de 4 décadas de escravidão, né, mais de 130 anos ali de uma falsa não escravidão. Então, quando tudo isso se converge para os dias de hoje,
passou muito tempo, então as coisas deveriam ter mudado. Claro que deveriam, obviamente deveriam ter mudado, mas a gente está falando de um processo estrutural, enraizado, complicado de ser alterado, né? Então, quando você falava, eu estava aqui me lembrando de que eu tenho familiares extremamente engajados em projetos específicos para a manifestação do povo negro, para o lugar de fala ser bem posicionado, para que a gente consiga entender essas visões, né? Para que a gente não fique sempre com aquela síndrome do brasileiro, né? Aquela coisa de, nos Estados Unidos manifestam, acontecem, saem às ruas, as coisas funcionam. Mas eu acho que essas pequenas atitudes também funcionam, sabe? Compartilhando com vocês a minha alegria em estar participando desse bate-papo, porque eu, quando criança, eu não tinha consciência da minha negritude. E eu acho muito legal esse fato, o fato de nós estarmos conversando, o fato de que hoje em dia se fala mais, a Thelma menciona muito que, o Daniel mencionou também a questão de que tem que conversar com os filhos, tem que explicar, mas no sentido de que realmente hoje em dia, infelizmente, tem que explicar cuidados. As crianças têm que ser conscientizadas da situação que eles vão enfrentar nas ruas, mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que é muito importante a questão de dar ciência da sua negritude, das suas origens, despertar o orgulho, saber quem a gente é. Eu sou a veterana do quinteto aqui, com certeza. Então, assim, eu fui criada sem ter consciência da cor da minha pele. Eu era chamada de moreninha. Eu não era negra. E me feria muito quando me chamavam de negra. Na escola, quando entrei na escola, tinha um colega que ele era bem pretinho, mas o melhor amigo dele era um alemão. Era uma duplinha. E ele me chamava de boca cheia, adorava me chamar de negra. E aquilo ali me feria, me machucava tanto, mas eu não sou negra, eu sou morena. Cresci com aquilo, superei. Quando adolescente, enfrentei outras situações também em que veio a palavra negra na minha vida. E, ao mesmo tempo, eu só fui tomar consciência realmente a partir, depois de uma certa idade, quase adulta, quando senti e percebi que se falava mais sobre isso. Né? Que ser negro era uma condição, era uma raça, era motivo para ter orgulho, era motivo para a gente buscar a questão de igualdade, de convivência pacífica. Eu me lembro de que eu fiz um teste para a TV, né, uma apresentadora que era branca e que era minha amiga, então estávamos ali com alguns amigos, e quando acabou o teste, um dos diretores, ele não sabia que eu estava com um ponto ainda, e ele fez a seguinte menção: o garoto é bom, pena que é preto, né? Então teve aquele silêncio completo no estúdio, e aí a minha amiga, né, que ouviu também no ponto, ela falou assim, ela ia falar, ela ia despejar tudo ali, e eu pedi para ela não fazer aquilo. Por que eu pedi? Aí depois eu fiquei pensando por que eu pedi para ela não fazer aquilo, porque senão eu já estou acostumado, porque assim, a gente cresce dentro dessa renoma, assim, de que a gente está acostumado, então assim, parece que a gente vive dentro de uma senzala social, onde a gente só sai da senzala para ir à casa grande para servir os brancos. Uhum. Ou seja, a gente só pode fazer aquilo que eles acham que a gente pode fazer, ou querem que a gente faça, servindo a eles ali, mas a gente sempre tem que voltar para a senzala, porque ali é o nosso lugar. Um negro consegue ser juiz, outro consegue ser um apresentador. Acho que as meninas aí, tanto a Thelma quanto a Carol, acho que você também, né, já passaram por isso. As pessoas, nossa, olha só, fico feliz de ver um negro na televisão. Como assim? Um negro, não é ver você como profissional. Primeiro, você sempre é reconhecido por ser um negro. Olha, um negro que chegou lá, mas não como um profissional que chegou lá, um profissional que está realizando aquilo. Então, assim, existe esse tipo de comportamento que a gente precisa quebrar. Nós não somos o negro que vem ocupar uma vaga. Nós somos um profissional qualificado que vem ocupar uma vaga. Nós somos aquele que vai trazer a identificação com 56% da população brasileira, que somos nós negros. É daí que essa construção vai sair, a partir dessa conversa que está iniciando aqui e que precisa chegar no objeto do foco do nosso racismo, que são as pessoas não negras. Luíse, conta pra gente, fala alguma coisa aí. Recentemente a gente celebrou aqui a data da abolição da escravatura, mas
ao longo da história, quem recebeu o mérito não foram os negros, foi uma pessoa branca, através da história, replicada para a gente nas escolas. Então, essa questão do racismo institucionalizado, das instituições jurídicas serem racistas, de, infelizmente, a gente ter uma massa. A gente tem algumas estatísticas aí que eu não consegui trazer os números, mas que traduz justamente isso. Se um branco e um negro cometerem as mesmas condutas criminosas, o negro responde por um tipo de processo, a penalização é de um jeito, a abordagem policial com o negro é diferente de com um branco. Então, tudo isso é consequência desse racismo estrutural, que é uma coisa, do racismo institucionalizado, que é outra coisa, e eu acho que a única forma que a gente tem de quebrar essa barreira é através de políticas públicas. Recentemente, a gente tem cremes de cabelo para negros. Hoje, o negro tem um potencial tão grande que a indústria cosmética viu esse potencial e hoje estabeleceu aí linhas de cabelos afro. Eu tenho 31 anos. Isso para mim é uma novidade, gente, porque na minha infância, minha adolescência, eu não tinha um creme de cabelo para arrumar o meu cabelo. O shampoo deixava o cabelo crespo difícil. A gente tinha que ficar refém dos produtos químicos e hoje a gente já consegue isso. Essas pequenas mudanças, esses pequenos avanços são sinais de esperança para mim. Eu tenho 2 filhos também e eu penso que a partir dessa nova consciência que nós temos da nossa condição, da nossa raça, da nossa história, a gente vai caminhar um processo que vai nos trazer os lucros e o reconhecimento de toda essa luta. Isso não vai acontecer nem hoje nem amanhã, mas em algum momento tem de acontecer. Porque são essas novas gerações, tal qual disse Barack Obama, que estão mais conscientes dos seus espaços e entendem o seu papel mais claramente nessa luta. E quem está ombrando com a gente não somos só nós, os negros. A gente tem visto pessoas brancas, pessoas de qualquer outra etnia, mas são essas pessoas que estão entendendo que a gente precisa fazer uma luta conjunta. Mas essas pessoas são as pessoas mais jovens. Então, todo esse peso que a gente ainda carrega é de uma geração que não tinha a mesma consciência que nós temos visto na juventude hoje. Porque eles não aceitam o que nós aceitávamos, como o Daniel disse. Eu não vou falar, eu não vou me rebelar, eu já estou acostumado, talvez esse espaço não seja meu. Hoje não tem isso. Hoje esse espaço é meu, eu faço questão de ocupar, e se eu não puder ocupar, me diga por que eu não posso, né? E isso é uma característica dessa nova geração. Daniel? Que essas pessoas possam compreender a importância que tem de mudar essa história, não para a gente, mas para eles. E o olhar deles realmente possa ser de forma diferente, a partir do momento que eles começarem a enxergar um pouco mais da nossa história, da nossa realidade, para que aí a nossa realidade se transforme numa só, para que a gente chegue aquele dia que a gente não precise mais falar sobre este assunto, né? Porque isso aí realmente vai ser só passado, só nos livros, na história, e a gente vai estar vivendo um novo tempo, de verdade. Seguindo o painel, Luíse? Gente, eu queria encerrar dizendo que eu não aguento mais ver os pretos morrendo dentro das periferias, eu não aguento mais ver os pretos sendo maioria no sistema carcerário brasileiro, eu não aguento mais ver essas injustiças e a gente só pode transformar realidades através do conhecimento. Então, meu convite é que vocês possam se municiar do conhecimento. A gente citou essa escritora negra que é referência e que tem se destacado, sobretudo agora nesse momento. A gente tem outras escritoras, eu amo a Conceição Evaristo, que também é escritora negra, que tem ótimos livros, romances, que não necessariamente estão abordando a temática do racismo de forma clara. E esse convite não é só para negros, para brancos também, porque o racismo mata todo mundo, destrói, faz mal para todo mundo. Os negros são os que mais morrem. Mas quando nós pretos morremos, os brancos morrem também enquanto sociedade. Se a gente tiver contato com a nossa história, tiver conhecimento, se a gente ler mais, ler para os filhos, né? Eu sou a eterna engajadora das mães, né? Tem pais aqui, eu estou o tempo todo falando, né? Mas é realidade, né? Porque se os nossos filhos não sabem de onde eles vieram, o que aconteceu, mesmo que as coisas mudem um pouco daqui para frente, né? Como você citou a fala do Barack Obama, se os jovens eles não compreendem o que foi passado lá atrás,
O que eles vão fazer com essa liberdade, com esse um pouco mais de espaço que é dado para o negro hoje? O que a gente vai fazer com esse espaço novo? Eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha alegria de estar com vocês novamente, agradecer a colega Thelma Tomás, aqui de Cachoeira do Sul, colega aqui da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo, Cachoeira do Sul, a Carol, a Luíse, Daniel, lá de São Paulo, da TV Novo Tempo. Obrigada a vocês por esse bate-papo. E que coisa boa destacar mais uma vez também que, felizmente, na Rede Novo Tempo de Comunicação, tem muitos negros trabalhando. E não é questão de cota, é questão de competência e eficiência. Tanto que foi bem fácil para a gente. Quem a gente vai escolher? Difícil, melhor dizendo. Quem a gente vai convidar para esse bate-papo? Tem tanta gente. Que coisa boa. Isso é muito bom. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que destacar também. E antes de encerrar, para o nosso telespectador, para quem nos assiste, eu acho que, aliado a tudo isso que foi falado aqui, a questão de racismo também, ou de antirracismo, eu acho que se resume também, pode ser resumido também, colocado na palavra empatia, né? Se colocar no lugar do outro, com relação a atitudes, pensamentos e sentimentos, a como você gostaria de ser tratado, como você não gostaria de ser tratado, né? De que maneira você gostaria de ser visualizado. A gente agradece mais uma vez a cada um de vocês, a você que nos acompanhou em casa, aos colegas de emissora. Obrigada mais uma vez por vocês e que bom esse bate-papo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Um bate-papo realmente maravilhoso e eu, de coração, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Fica o nosso agradecimento aos colegas da Novo Tempo lá de São Paulo, a Carol, a Luísa e o Daniel, que conversaram sobre esse tema tão importante aqui com a gente. E a gente espera que tudo o que foi mostrado neste programa especial seja esclarecedor para você, telespectador, e que faça a diferença na vida de cada um de nós, levando a repensar as nossas atitudes e preconceitos. Gente, o NT Sul desta quinta-feira está chegando ao fim. Todos os conteúdos de hoje você pode ver na íntegra no site novotempo.com/NTSul. Amanhã, ao meio-dia, o NT Sul está de volta. Tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau. A gente se vê.